Eu digo que foi ali. Ali eu decidi, esse homem tem os ideais que batem com os meus e ele tem o caráter que eu acredito que eu busco numa pessoa. Ele é honesto. Hello everybody, como vocês estão? Acabei de finalizar um vídeo aqui com vocês, estou pronta para começar o próximo, contando para as minhas amigas queridas sobre como foi conhecer o meu marido, qual foi a nossa jornada desde que a gente se conheceu até o momento que a gente casou. Ontem foi o nosso aniversário de 9 anos de casamento. Vocês acreditam que essa mocinha aqui, olha, essa mocinha vampira com um estilo de cabelo infantil está casada há 9 aninhos? Pois sim. É o show da Xuxa? Sim, é o show da Xuxa. Meu cabelo tá tão seco, mas a gente já conversou disso em outros vídeos. Tenham paciência, porque estamos chegando lá. Tá mais bonitinho assim ou tá pior? Ai, eu adoro, pior que eu adoro, sabia? Tá parecendo com que é a cachorra. A cachorra, a Priscila. Ontem eu contei pra vocês, em homenagem aos meus 9 anos de casamento, como eu e o meu marido nos conhecemos lá em 2016, lá em janeiro de 2016. No dia seguinte, então nós nos conhecemos numa festa aleatória, onde ambos estavam por motivos absolutamente aleatórios. Simplesmente os anjos trabalham para que as pessoas certas se conheçam na hora certa. E a gente trocou ali Facebook. Na época, a gente trocou o Messenger. Nem lembro se a gente trocou o telefone. Ele me disse, gente, que o nome dele é Kyle. Mas óbvio que ele tem um sotaquezinho de interior de Ohio. E eu entendi Carl. E daí fui eu lá pesquisar por Carl, não achava Carl. Até que encontrei ele e chamei pra que ele fosse comigo no aniversário de uma amiga do ensino médio que eu não via há eras. Mas a gente é brasileira, a gente é assim mesmo, entendeu? A gente conhece a pessoa e dali meia hora a gente tá chamando ela pra vir na nossa casa. Aqui nos Estados Unidos isso não acontece. Mas a gente tava no Brasil e eu sou brasileira e eu sou super assim de conhecer pessoas, introduzir pessoas. Então eu fui convidada para esse aniversário, que seria no Pizza, lá em Curitiba. Quem lembra do Pizza? O Pizza ainda existe? Eu topou. Daí eu fui buscar ele. Eu fui buscar ele, gente. Ele tava ficando na casa de um amigo, que era uma vielinha, uma rua sem saída. Aí o mapa me levava pra rua sem saída e eu não conseguia chegar no tal do prédio do amigo dele, gente. Fiquei um tempão procurando, eu tava dirigindo. Ele esperando lá na rua, o gringuito, esperando na rua à noite. Diz que veio falar com ele mendigo, ele ficou com medo de ser assaltado, várias coisas, mas ficou esperando, afinal. Você também não ficaria esperando essa belezura de mulher linda, maravilhosa, inteligentíssima? Finalmente, eu desci do carro, passei num prédio, perguntei pro porteiro, porteiro, aonde que é essa rua? Eu não consigo achar essa rua. E daí eu fui encontrar ele andando e a gente voltou pro meu carro a pé e fomos pro aniversário da minha amiga. Do aniversário da minha amiga, a gente foi pra outra balada que chamava Peppers. Ai, gente, altos rolês aleatórios em Curitiba. Ali a gente ficou a noite inteira juntos, conversamos muito. Depois eu fui deixar ele na casa dele, a gente conversou muito, gente. E isso é uma das coisas mais interessantes sobre o nosso relacionamento. Eu e o Kyle, a gente sempre conversou muito, desde do primeiro dia. Então, tipo assim, logo que ele me conheceu ali no dia da festa, ele já me falou da vida dele, do jeito que ele foi criado, da avó dele. E eu não sei do que eu falei, porque, né, vocês me conhecem, eu falo mais como da cobra. Mas nesse segundo dia também a gente passou um tempão no carro, batendo papo, conversando da vida, do que um gostava, do que o outro gostava. E fomos cada um para sua casa, combinamos um outro encontro. O dia do encontro na Praça do Japão, foi o dia que eu determino que eu me apaixonei de verdade, que eu decidi que esse era o cara certo, porque até então ele já tinha me dado uns chega pra lá, sabe? Ele tinha falado que ele já conversava com uma menina pelo Snapchat, que era de outro estado, aqui nos Estados Unidos, mas que ele já tinha dito pra ela que, tipo, nunca ia dar certo, um relacionamento à distância. Eu já tinha tido uma história com uma pessoa que tinha tentado ter um relacionamento à distância antes de mim, e definitivamente não tinha dado certo nenhum dos relacionamentos em que essa pessoa estava envolvida, mas isso não vem ao caso. Então também tinha bem o pé atrás de tentar me envolver numa coisa assim, ainda mais porque
na nossa cultura brasileira, os homens nem sempre são tão confiáveis. Quando a pessoa te diz, né, eu acho que nunca daria certo e tal, você deve acreditar, gente, sério. Eu sou bem louca, né? E daí naquele dia a gente conversou sobre casamento, sobre filhos, sobre o que cada um queria da vida, fazer da vida. Eu estava me preparando para me formar na faculdade e eu queria ir viajar e trabalhar em cruzeiro para poder juntar dinheiro e passar uma temporada na Itália, tirar meu passaporte italiano e estar longe e viver longe. Meu objetivo sempre foi morar pelo menos um período fora do Brasil, conhecer um pouco os lugares, conhecer o mundo e encontrar o que eu queria fazer. Naquela altura do campeonato, eu já sabia que o direito não era para mim. Então a ideia de sentar num escritório, seja num gabinete, num escritório ou sei lá, numa delegacia, para sempre tendo que lidar com aqueles problemas e com a burocracia e a responsabilidade de um sistema que é feito de má fé. Eu já tinha decidido que não era para mim, não é da minha índole, não é pra mim, gente, não é pra mim. Eu prefiro 1000 vezes descarregar o caminhão do que fazer isso. E vocês podem achar que eu sou louca, mas Deus faz cada ser humaninho com um objetivo. Então, eu adorei aprender, adorei a faculdade, mas eu já sabia que não queria seguir na área do direito. Ele também me contou dos planos dele, o que ele queria fazer. Ele tinha sonho de ser professor, mas ele queria ir viajar pela Europa, fazer um mochilão na Europa, e ele ia guardar dinheiro pra isso. Daí a gente pensou, quem sabe então a gente se encontra na Europa. E depois desse dia, gente, que tudo casou, tipo, todas as nossas ideias casaram. A gente falou de casamento, como a gente não acreditava em divórcio, em como a gente, né, os meus pais são casados até hoje, os pais deles são casados até hoje, então os dois tinham ideias de como fazer um relacionamento dar certo, baseado nos exemplos que a gente tinha em casa. Os dois tinham vontade de ter filhos, mas também nada naquele momento. Os dois tinham uma vontade insana de viajar e aproveitar, conhecer lugares novos, experienciar a vida e tudo que o mundo tem para oferecer. Eu digo que foi ali. Ali eu decidi, esse homem tem os ideais que batem com os meus e ele tem o caráter que eu acredito que eu busco numa pessoa. Ele é honesto, ele é trabalhador, ele é gato. Fui, entendeu? Até onde for a linha desse trem, eu vou. A linha do trem era dali 1 mês, que era quando ele voltava para os Estados Unidos. E desde então, gente, desde o dia que a gente se conheceu, a gente nunca passou um dia sem se falar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Era assim, o tempo todo, 24 horas por dia. Ele tava na casa de um amigo dele no Água Verde, se você conhece no Curitiba, você sabe que é o Água Verde. E eu trabalhava no centro cívico, porque eu fazia estágio. Ele voltou pra casa da outra amiga dele, lá no centro cívico, pra ele poder ficar perto do meu serviço. E todo dia ele caminhava 20, 25 minutos da casa da amiga dele pra me pegar na hora da saída do meu estágio. E às vezes a gente ficava por ali, eu logo pedi pro meu pai se eu podia levar ele em casa, apresentar ele pro meu pai. Eu lembro até hoje da reação de todo mundo lá em casa, tipo, um americano. E logo que ele chegou, meu pai foi super com a cara dele também, que pra mim foi outro sinal de que Deus tava do nosso lado, porque meu pai não gosta de ninguém. E agora que eu acabei a maquiagem, não sei nem o que eu vou fazer com as minhas mãos, né? Assim, ele conheceu minha família inteira, viu como que era na minha casa. Logo no primeiro dia que eu levei ele na minha casa, eu já me desmontei inteira do serviço, porque a gente andava arrumadinho, né? Afinal, trabalhava com direito. E já meti um moletomzão, um pijamão, um cabelo bagunçado, sem maquiagem, que era logo pra ele ver o que ele tinha no prato, o que ele ia enfrentar, quem sou eu. E tudo deu certo. A gente passou esse mês que ele tinha no Brasil, que ele tinha mais o resto do mês no Brasil, grudados. Fosse pelo telefone, fosse juntos de verdade, mas a maioria do tempo a gente passou juntos de verdade. Eu levei ele comigo pra Balneário Camboriú e apresentei tudo pra ele lá em Balneário Camboriú. As pessoas que estavam com ele antes ficaram com ciúmes, ele contou de mim pra mãe dele. Quando ele voltou pros Estados Unidos, a mãe dele me mencionou num post do Facebook, daí eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, isso quer dizer que tipo, ele também tá sério sobre isso.
Ele veio para os Estados Unidos, eu fiquei no Brasil e a gente não tinha planos. A gente não falou assim, vamos ter um relacionamento à distância. Pra falar bem a verdade pra vocês, ele disse que, quando eu chegar, não sei o que, daqui uns tempos eu tenho uma coisa que eu quero conversar com você, não sei o que. Eu falei assim, esse filho da mãe tá querendo me dar um pé na bunda. Ele tá querendo me dar um pé na bunda. Mas eu não tava afim, sabe? Não tava afim. Gente, eu gostava dele, eu acreditava nele. O que é muito estranho, porque ele tinha 20 anos de idade e eu tinha 23. Mas ele era muito maduro, ele era muito certinho, assim, sabe? Então, quando ele tentou me dar o pé na bunda, eu falei assim, mas por que você vai me dar um pé na bunda? Você tem outra pessoa? Você não tá gostando de mim? O que acontece, né? Pausa, vamos abrir aqui um parênteses. E isso, pessoal, é possível por causa da pessoa que ele é. Então, ele nunca foi um cara mulherengo, namoradeiro, não era uma pessoa que morava em uma cidade grande, que vivia em balada, nem tinha amigos que levavam ele pra festas, nem coisas aleatórias. Ele voltou pra casa da mãe dele, no interior de Ohio, e eu fiquei com a minha vida em Curitiba, também não tava afim. Eu queria um namorado e um amor, eu queria um amor, na verdade. E eu encontrei o meu amor, então até que esse amor não desse certo, não tinha por que eu procurar outra coisa. Pode parecer estranho pra alguém que nunca passou por um relacionamento assim, ou nunca teve um relacionamento com um gringo, que realmente a diferença cultural é gritante. O jeito que os nossos homens são criados é bem diferente, eu acho, que o jeito que eles são criados aqui, né? É muito mais voltado para núcleos familiares do que para pegação, apesar de que existem muitas pessoas que também são voltadas para pegação, gente. Todo lugar vai ter de tudo. Mas não era o caso dele, nem meu. A gente passou a namorar à distância. E todo dia a gente se conversava, era o dia inteiro se conversando, fosse pelo WhatsApp no texto, ou quando eu chegava em casa era sempre na ligação ou no vídeo. Logo ele começou a trabalhar e voltou para Ohio, ele tentou um emprego num lugar, não deu certo, daí ele começou a trabalhar em outro lugar, deu certo, ele trabalhava no Walmart à noite, no terceiro turno. Nosso horário, a gente tava 3 horas de diferença, a hora que ele entrava para trabalhar era, sei lá, 8 horas da noite no Brasil. Daí a gente ficava no telefone até as 11 horas, meia-noite. Quando eu ia dormir, a gente dormia juntos no telefone. Gente, uma breguice, uma breguice. A minha irmã falava, você fica no telefone até altas horas da noite, tipo, a gente não consegue dormir. E com certeza devia ser um saco pra eles, graças a Deus, era sempre falando inglês, então ninguém entendia nada. Mas, cara, eu tenho pra mim que isso fez o meu relacionamento muito forte, muito forte. Porque quando você não tem contato físico e não tem aquelas rusguinhas do dia a dia, tudo o que você tem pra fazer é conhecer o interior do seu parceiro, assim. Então, é como se eu soubesse todos os pensamentos que ele tinha, todas as coisas que ele sentia, tudo que tava passando pela cabeça dele, pela vida dele, porque a gente só conversava, a gente era amigos, a gente era melhores amigos. E nunca mais deixou de ser assim. Ele voltou pra casa em fevereiro. Ele voltou para o Brasil pro meu aniversário em agosto para me ver. Voltou de novo numa Páscoa. Nessa época, eu tentei tirar meu visto de turista. Mas como eu tava para me formar na faculdade, o meu visto foi negado. E daí a gente pensou, tá, mas então como que vai ser? Eu não vou poder conhecer sua família, não vou poder conhecer sua vida. Eu também tenho planos de sair daqui, de, trabalhar no navio. Até então, os planos de trabalhar no navio ainda eram intactos. Mas ele assistiu uns vídeos, sei lá, de que era uma suruba nos navios e a gente não conseguiria fazer isso juntos. Porque pelos Estados Unidos, ele não conseguiria entrar num barco ainda. E a gente não conseguiria fazer coisas na mesma linha, de marítima, e nós não conseguiríamos convergir. Então, eu pedi ele em casamento. Eu falei, então a gente tem que casar. E daí você vem pra cá, eu vou pra lá e a gente dá seu jeito, porque também ficar mais quanto tempo nesse relacionamento à distância, que eu não vou dizer pra vocês que é fácil, tá, gente? Você sente falta da sua pessoa. Você vê as coisas acontecendo na vida da pessoa. Então, tinham festas familiares,
tinha aniversários, datas comemorativas, e você nunca poder fazer parte. Você ter um relacionamento, mas ele não é 100% inteiro, porque vocês nunca podem estar juntos. Ele ficou indignado que eu pedi pra casar, que eu pedi ele em casamento e disse que sim. Mas ele também queria ser quem me pediria em casamento, então ele disse que nem considera. Mas é mentira, tá? Porque ontem foi nosso aniversário de casamento e eu falei, quer casar comigo? E ele falou assim, sim, você já me perguntou isso uma vez e eu já disse que sim, não sei o quê. Então ele sabe que quem pediu ele em casamento fui eu. Nós fizemos nossos planos, ele comprou meu anel de noivado, ele foi pro Brasil, ele pediu, né, minha mão em casamento pro meu pai, tudo bonitinho, tudo certinho. Tô olhando pra lá porque as pessoas estão mudando, desculpa, pessoal. E daí nós planejamos o nosso casamento. A gente não ia fazer nada, ia ser só um negócio no cartório, assim mesmo. Dessa vez, ele foi pro Brasil e ficou 6 meses. 6 meses na casa dos meus pais. Eu tava estudando pra OAB, então a gente foi lá pra Balneário e ficamos lá um tempo só nós dois. Daí depois a gente voltou pra Curitiba, já tava tudo acertado com o cartório pra fazer nosso casamento. E daí a minha família se disponibilizou e nós fizemos uma festa num restaurante, uma coisa simples assim, gente. Na época foi 7 mil reais. E mesmo na época não foi caro, porque se vocês tentam fazer um casamento, eu sei que nada é barato. Mas a gente conseguiu um restaurante que fornecia a decoração para as mesas. Chamei os meus amigos, alguns amigos dele. Então nós tivemos o nosso casamento no cartório, fomos para nossa recepção. Eu comprei meu vestido em Balneário Camboriú por 100 reais. Eu tenho ele lá no meu armário. Ele tá com o zíper quebrado, preciso consertar. Mas 100 reais, gente. Foi tudo muito simples. Eu fui no meu bairro ali, contratei, né, uma moça pra fazer meu cabelo. A gente não fez prova, não fez nada. Eu mesma fiz minha maquiagem e foi perfeito, foi simplesmente perfeito. O restaurante estava ótimo, era um restaurante italiano. Os meus amigos todos compareceram, todos, né, nos desejaram muitas alegrias e felicidades. Isso foi em julho, eu casei dia 29 de julho. Daí, pro meu aniversário, em agosto, a gente marcou nossa lua de mel pro Chile, com as nossas poupanças. A gente foi pro Chile, passamos 15 dias no Chile, foi ótimo. Foi a minha primeira viagem internacional. Eu até então só tinha ido pro Paraguai, mas também coisa bem rápida. Quando eu era criança, eu nem lembro, gente. Eu só lembro de ver pessoas em barracas na rua bebendo tererê, só. Não lembro de nada. Depois de 6 meses, ele voltou. Então ele voltou casado e eu fiquei lá casada. Vida que segue, continuamos nosso relacionamento à distância. Eu fui trabalhar na Renner enquanto esperava, porque não valia a pena tentar pegar qualquer outro serviço que eu fosse, tipo, construir carreira, digamos assim, quando eu sabia que a qualquer momento eu seria chamado para entrevistas e visto e coisas de visto. Logo que ele voltou, trabalhou um tanto, guardou dinheiro, pagamos o processo de... A gente estudou muito, gente. A gente estudou muito. Eu lá do meu lado, ele aqui desse lado, sobre como fazer o processo de imigração. Ah, é porque tem visto de noiva, porque tem visto disso, tem visto daquilo. A gente estudou muito. E o melhor jeito era fazer o visto já depois de casado. Então ele veio, trouxe toda a papelada, fez todas as traduções juramentadas, coisa com ata de ato. Enviou. O meu processo de imigração levou 11 meses. 11 meses. Quando saiu também foi assim, de repente eu tava no Rio de Janeiro fazendo entrevista, de repente eu tava em São Paulo fazendo exames físicos e tomando vacina, e de repente chegou o passaporte com o visto e você tem 2 semanas para comprar uma passagem e ir para os Estados Unidos. E assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, no dia 23 de dezembro, porque foi quando saiu e eu tinha que vir. Tipo assim, eu tinha que vir. Mas deu tudo certo, gente. E desde então, eu tô aqui fazem 7 anos e nós estamos casados há 9 anos. É óbvio que nos 7 anos que eu tô aqui, também tivemos vários percalços. Muita adaptação da minha parte, muita adaptação da parte dele também. Porque uma coisa é você ser namorado, uma coisa é você estar à distância... E outra coisa é você viver na mesma casa que a pessoa.
você ter as diferenças culturais e você ter a carga de responsabilidade de agora eu sou uma esposa, eu sou um marido, eu sou um provedor, eu sou uma pessoa que divide as contas, né? Então eu fui da casa dos meus pais para a casa do meu marido, onde eu tive que aprender a trabalhar num país diferente, novo, lidar com pessoas diferentes, novas. Tudo isso entra em uma outra área que é a de adaptação. Mas eu digo pra você, foi a melhor decisão da minha vida não deixar ele me dar um pé na bunda. E eu não tô aqui fazendo propaganda de encontre um marido gringo, tá? Porque eu acho que se for do seu destino ter um marido gringo, ele vai aparecer na sua porta, gente, da maneira mais aleatória possível e imaginável. Assim como foi comigo. Mas eu amo meu marido gringo. Ele é tudo de bom pra mim. Quando nós temos desavenças, quando nós temos problemas sérios ou não, eu sempre me pego com a sensação daquele fatídico encontro que nós tivemos no shopping Curitiba, caminhando a 7 de setembro, a rua 7, Avenida 7 de Setembro, rumo à Praça do Japão, onde a gente conversava sobre os nossos sonhos e na verdade, onde a gente expunha nosso caráter e o que a gente seria no futuro. E a verdade, nossa, dá até vontade de chorar. E a verdade é que nós somos hoje exatamente quem a gente pensava que queria ser, sabe? 9 anos atrás. E isso é muito legal e é muito bonito e eu desejo isso pra todo mundo. Então, é isso, essa é a minha história de 9 anos de casamento. Claro, né, não vou pagar, ninguém vai passar contando 9 anos de casamento, gente, mas foi assim que eu conheci meu marido e foi assim que nós decidimos casar. E se você também está num relacionamento à distância, eu tenho uma coisa pra dizer. Ninguém apoiou, gente, ninguém. Da minha parte, assim, eu digo que se tiveram uns 4 amigos que acreditaram mesmo no nosso relacionamento, é muito. A maioria das pessoas sentia medo por mim, o que faz sentido, né? Assim, olha, eu não vou tirar o crédito das pessoas porque eu entendo. O mundo é perigoso, as pessoas às vezes enganam, né? Mas o que eu mais ouvia era que eu ia casar por um green card, sem as pessoas entenderem nada sobre como você consegue um green card ou saberem qualquer coisa do relacionamento. E as pessoas podem dizer, se você é um espírito de porco, você vai dizer, ai, mas é só brincadeira, é só piada. Bom, é uma piada de mau gosto, é uma piada ignorante, é uma piada sem noção, porque leva muita coragem, gente, muita coragem, não só para entrar num relacionamento, como para ficar num relacionamento e se dispor a mudar toda a sua vida por um relacionamento. E talvez eu realmente tenha sido louca, tinha gente que se preocupava pela minha vida, tinha gente que se preocupava por tudo, sim. Tudo, gente, ninguém apoiava, as pessoas só se preocupavam, só falavam que eu era louca. O meu pai foi uma das poucas pessoas, assim, que falou, vai, e teve fé e não teve medo, ou pelo menos nunca me deixou transparecer, sabe? E confiou tanto em mim quanto nele. Fora isso, sigam a intuição de vocês e não esperem que as pessoas sejam apoiadores, nem depois que você já estiver no seu destino final, porque as pessoas mais querem que você desista. Então, hoje em dia também, em retrospecto, eu vejo o quanto eu fui corajosa e bati no peito, assim, ó, na minha decisão. E é isso, cara, é uma coisa que eu tenho percebido muito. Já falei no vídeo anterior, da questão de você tomar a tua decisão e você bater no peito, essa é a minha decisão. Aconteça o que acontecer, ela é minha decisão e eu vou até o final com ela. E se eu chegar no final e quebrar a cara e o trem descarrilhar, tá beleza. Mas é minha decisão. Porque as pessoas querem que você desista, gente. A todo passo, a cada passo.
E você tem que ter coragem e muita fé para seguir no seu intuito, no seu destino e nas coisas que você quer. Assim como eu estou fazendo aqui nesse YouTube, porque eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo maior de criar a minha família com a renda desse canal e de criar a família de outras pessoas também, gente. Eu acredito, eu vejo uma Marjorie que ajuda outras pessoas através da comunicação, através do Brasil, tá? Da nossa cultura brasileira. Eu não sei exatamente como, gente, mas a nossa cultura brasileira é a minha chave de entrada e é a chave de entrada de centenas de pessoas que vão vir comigo, tá? Os sonhos e as ideias e as coisas que vêm prontas pra mim na minha cabeça só podem ser divinas. E eu tenho que ter coragem, acreditar e fechar os meus olhos e ouvidos pra todo mundo que não tem os mesmos sonhos, ou que não tem a mesma fé, ou a mesma garra, a mesma coragem, a mesma missão, o que é que seja. Acreditar na minha decisão. Se inscrevam no canal para fazer parte dessa jornada, porque ela vai acontecer, você estando aqui ou não. Você pode continuar me seguindo hoje, ou você pode me ver daqui 10 anos, tendo cumprido e concluído tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês. Com mais babies, mais casa bonita pra mostrar pra vocês. Hoje, eu faço o tour da minha casa de pobre. Um dia eu vou fazer um tour da minha casa não de pobre. Ela não precisa ser uma casa de rico, mas ela também não precisa ser mais casa de pobre. Ela pode ser uma casa própria, não alugada. E eventualmente com a nossa cooperativa no Brasil, que vai mudar a vida de muita gente. Beijinhos, beijinhos! Tchau, tchau!